Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia. Hoje são 13 de abril de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo farei uma pequena abordagem sobre o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, que ocupará o cargo agora em julho deste ano. Fiz um texto sobre esse assunto, fiz um texto a fim de evitar um vídeo longo. Quando eu fico preso à leitura do texto, o vídeo fica curto, melhor ainda. E, além disso, lendo o texto comigo, você fixará melhor o conteúdo dele. Então vamos ao texto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, anunciou sua aposentadoria para o dia 5 de julho do corrente ano. 2 cidadãos brasileiros sonham com esse cargo: André Mendonça, advogado-geral da União, e Augusto Aras, procurador-geral da República. Ambos foram nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas cabe aqui uma explicação. O cargo de Mendonça é de natureza política, podendo o agente, o André Mendonça, a qualquer momento, ser exonerado, desligado, afastado. Já o cargo de Aras não é de natureza política, não podendo seu ocupante, o Augusto Aras, ser exonerado. Não está subordinado ao poder executivo. Assim sendo, o presidente pode exonerar o advogado-geral da União, mas não pode fazê-lo em relação ao Procurador-Geral da República. Como só haverá uma vaga no STF, começou então a disputa entre os dois. Ambos procuram agradar o presidente. Por exemplo, Augusto Aras recentemente denunciou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por omissão no combate à pandemia, porém deixou o presidente Bolsonaro de fora. Por favor, não ria, porque você atrapalhará minha concentração aqui. Além disso, por ocasião do julgamento recente no STF sobre a abertura de igrejas durante a fase aguda da Covid-19, Aras se pronunciou favoravelmente aos evangélicos, no sentido da abertura de todos os templos, deixando mais uma vez muito feliz o presidente. Na mesma linha, André Mendonça, que é pastor presbiteriano, se pronunciou durante o julgamento no STF favoravelmente à pretensão dos pastores evangélicos. Ambos citaram a Bíblia cristã. Segundo a Constituição, para alguém ser ministro do STF, são exigidos 2 requisitos principais, além de outros, a saber, notório saber jurídico e reputação ilibada. Pouco importa ao STF se um ministro é evangélico, católico, espírita, macumbeiro, pai de santo, ateu, etc. Isso não tem relevância alguma. Assim, por exemplo,
Um ministro evangélico, obviamente, em suas decisões, não pode invocar a Bíblia, devendo estar atento ao texto constitucional. Como a religião agrega a ilusão, a fantasia e a superstição, um ministro do STF cristão deve ficar com sua crença para si, evitando recorrer a ela para fundamentar suas decisões. Não se pode misturar Bíblia com Constituição, sob pena de se chegar ao absurdo. A Bíblia é um conjunto de livros muito antigo que retrata um mundo completamente diferente do nosso. Só para se ter uma ideia, a Bíblia, louva a escravidão, a inferioridade da mulher, a intolerância religiosa, o roubo de terras, a destruição de sítios arqueológicos, a injustiça, a punição a pessoas inocentes e a animais irracionais, etc. Portanto, ministro algum do STF deve recorrer a ela. Se um ministro é evangélico, então deixe para elogiá-la em sua igreja, mas não nas dependências de um órgão público, principalmente em suas decisões. É fácil entender isso. Muito bem. Para terminar o vídeo, vou trazer aqui uma passagem de Rubem Alves. Aqui o livro do jornalista Gonçalo Júnior sobre Rubem Alves. É uma pena não viver, uma biografia de Rubem Alves. Rubem Alves nasceu na cidade mineira de Boa Esperança. Ele foi pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. O André Mendonça, candidato ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, é também pastor presbiteriano. E aqui está o Rubem Alves. Ele foi pastor presbiteriano. O André Mendonça pertence à Igreja Presbiteriana Esperança, aqui em Brasília. O Rubem Alves era de uma igreja maior, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então o Rubem Alves foi cristão fervoroso, formou-se em teologia no Brasil, fez mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos. Ao voltar dos Estados Unidos, abandonou o cristianismo e passou a criticar a doutrina cristã. Vou aqui mostrar apenas uma parte da mensagem de Rubem Alves sobre as ideias do cristianismo, aqui na página 163. Repito, trago aqui o Rubem Alves porque, como o André Mendonça, ele também foi pastor presbiteriano. Então, na página 163, vamos ler aqui o que diz o Rubem Alves sobre o cristianismo. 163. Vamos lá, acompanhe aí. Entre aspas, com a palavra Rubem Alves. Onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Fecha aspas aí. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.